Tudo bem? Olá, meninos. Muita saudade de vocês. Professor Edivaldo Júnior. Nós agora vamos gravar um breve resumo dessa aula, que é, na verdade, um preparativo para a sua prova bimestral. Só fazendo uma análise com vocês. A gente já viu esse conteúdo, tá? Esse conteúdo de história foi trabalhado em sala de aula, de forma presencial. O que nós vamos fazer hoje é um apanhado geral para preparar você para o desenvolvimento dessa prova bimestral, que lá no finalzinho eu vou te dizer como é que você vai responder, qual o critério que você vai utilizar. Combinado? Então vamos lá, bem devagar, não vou correr. Eu sei que você não está comigo aqui presencialmente, mas a gente precisa dar continuidade aos nossos trabalhos e é necessário que você tenha muito cuidado, muito zelo com essa aula. Tudo bem? De novo, é uma aula resumo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, a gente se comunica pela plataforma. Combinado? Então vamos começar? Então vamos lá. Bom, eu tomei como referência o nosso primeiro capítulo do nosso material didático, que é, na verdade, a proclamação da República, e a gente vai trabalhar a partir desse tema, a criação da República. Eu vou tentar, numa aula bem resumida, mas tentando visualizar o que vai cair na prova, a gente vai entender a formação da República, a gente vai entender como ela foi dividida através de um instrumento de poder. Depois a gente vai passar um pouco sobre os movimentos sociais que aconteceram durante a República. Vamos entender que é fundamental o coronelismo, que é um fenômeno social que a gente precisa compreender, precisa mapear, porque até hoje ele se repete em grande escala. Então é fundamental que você compreenda isso. Então a criação da República, na verdade, ela acontece na segunda, praticamente, metade do século XIX. Então, quando Deodoro da Fonseca proclama a República, a gente está saindo de um modelo, de um regime político que era decadente aos olhos dessa estrutura de poder vigente, que era uma ideia que já estava germinando. A ideia de que a monarquia é algo atrasado e que a gente precisava substituir. E substituir por um regime mais, digamos assim, mais trabalhado em toda a América Latina. O Brasil foi um dos últimos países na América Latina a adotar um movimento republicano, ou mais especificamente o ideal de república. Então, aos olhos dessa elite que convivia aqui com o imperador, era preciso fazer essa troca. Obviamente que o imperador ele vai ser tirado do poder. Dom Pedro II ele vai sair do poder. É um golpe, a gente chama de golpe sim, o golpe republicano feito pelo exército. E eu vou trabalhar com vocês exatamente agora o que sustentava essa república. Tudo bem? Vamos lá. Eu trouxe aqui 3 imagens para a gente revisar como é que a gente compreendeu essa república. A república, na verdade, ela vem traduzindo um movimento que já estava sendo gestado ainda no governo Dom Pedro II. Então, o que sustentava o Império, presta atenção nessas 3 imagens, desses 3 ícones. O Império Brasileiro, ele se sustenta pela Igreja Católica, mais o Exército Brasileiro e uma elite, que a gente vai chamar de elite oligárquica. Grupos no poder que sustentavam Dom Pedro II. Só que esses grupos no poder, em um determinado momento, eles vão romper com a monarquia e se juntar com o exército para fazer o que a gente chama de república. A palavra república, ela vem do latim, res publique. Em tese, a gente não gosta muito disso, de traduzir ao pé da letra, mas para você ter essa percepção, coisa pública, diferente de monarquia, governo de um mono. Então, a república, aos olhos do exército brasileiro, que é o grande financiador intelectual da república, a república seria, presta atenção no lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso. A república seria algo novo, mas algo moderno. Esse lema da bandeira ele é positivista. Não vou entrar em detalhes aqui do que é o positivismo, mas só para você não ficar sem essa informação, rapidamente.
Positivismo é uma doutrina filosófica que foi gestada dentro do Exército Brasileiro e que, entre outras coisas, enxergava a vida e a humanidade de uma forma linear. O progresso ele vai vir. E ele vai vir através da ciência e por ordem. Tem que ter ordem para se chegar ao progresso. Então, o que sustenta a monarquia é a Igreja Católica, o Exército Brasileiro e essa elite que até o último momento apoiava Dom Pedro II. No caso da Igreja, ela vai romper porque a Igreja, ela tinha dentro da monarquia, ela tinha uma relação muito próxima de Dom Pedro II. E quando o Papa resolve separar a maçonaria da Igreja, você vai ver que essa Igreja ela rompe com a monarquia, com o Império, porque ela não aceita essa intromissão de Dom Pedro II dentro da Igreja. O que é que vai acontecer? Eles vão seguir a ordem que vem do Vaticano. Quando Dom Pedro e alguns bispos começam a entrar em conflito, em rota de colisão, os bispos por quê? Porque estão seguindo a ideia do Vaticano, expulsar a maçonaria. Só que a monarquia ela é maçônica por excelência. Então veja que aí existe um conflito. Então, pede-se o apoio da Igreja, pede-se o apoio dessa elite aristocrata e pede-se o apoio do Exército. Por quê? O Exército ele quer modernizar a política brasileira. Vamos para o nosso próximo slide para a gente visualizar isso melhor. Vamos aqui. Bom, quando se proclama a República, a gente vai ter que ter um cuidado agora para dividir essa República. No primeiro momento, a gente vai chamar de República Velha. Depois, essa República Velha, notem que ela vai ser dividida ou subdividida. República da Espada e República Oligárquica. Note outra coisa. Quando nós falamos República Velha, o nosso limite é 1930. Que é exatamente quando a gente sai daquele esquema que a gente já viu em sala de aula, República do Café com Leite. Um governador ou um presidente paulista, presidente, e um presidente mineiro. Notem que 1930 é a data limite, porque aí chega ao poder um cara chamado Getúlio Dornelles Vargas. Ele nem é paulista e nem é mineiro. Lá na frente eu te mostro um pouco melhor essa configuração aí. Por que a gente termina a República Velha em 1930? O que a gente tem na República da Espada? A princípio, 2 presidentes militares. Lembra que eu acabei de falar? Deodoro, um marechal, que, se a gente for traduzir para hoje, seria uma espécie de general. Deodoro e Floriano Peixoto são 2 presidentes militares. Por isso que você chama a República da Espada. Por quê? Porque o símbolo do exército é uma espadinha, uma espada. Depois, essa República da Espada, você vai trocar após o governo de Floriano Peixoto, que é o segundo presidente republicano, porém militar. Aqui na República Oligárquica, você já vai entender que a partir dessa oligarquia, ou seja, não há mais um presidente militar, há um presidente civil. A partir de Prudente de Moraes, essa república ela ganha outra configuração. É a república que a gente chama a República dos Fazendeiros do Oeste Paulista, ou República dos Cafeicultores. É uma república muito ligada a essa elite. Quando a gente fala oligarquia, essa expressão significa governo de grupo. Grupo ligado ao café, porque o café é, nesse momento, o nosso produto melhor quando a gente se refere à pauta de exportação. Se ganha muito dinheiro com o café. O café é trazido aqui no século XVIII por um cara chamado Francisco Palheta. O café ele vem da Etiópia, lá na antiguidade. Né? O café, quando chega ao Brasil, ele já é amplamente consumido na Europa, na Ásia e na América do Norte. Então, esse café gerava muita renda, muita receita. E esse grupo paulista que vai chegar ao poder é esse grupo que a gente chama de República Oligárquica, ligada a essa cultura do café. A nova Constituição, ela ainda está dentro da República da Espada. Por quê? Quando você dá um golpe de Estado, você tem que elaborar uma nova Constituição. E essa nova Constituição, a primeira republicana,
republicana, quando ela é elaborada, ela vai traduzir toda a nossa cultura conservadora. Então, rapidamente, depois você vai pesquisar isso, tá? Características dessa república. Ela traz novidades. 3 poderes. Poder judiciário, legislativo e executivo. Notem que a monarquia tinha 4 poderes, inclusive o poder moderador, que era o poder exclusivamente de Dom Pedro II e de Dom Pedro I. Então veja que ela tem alguns traços de modernidade. A república, essa nova constituição, ela vai trazer a ideia de que o Brasil é uma federação, ou seja, cada estado vai poder agora gerenciar sua própria identidade financeira, seus recursos. Você vai ter o Brasil, no Rio de Janeiro, que era a sede, e em regime de satélite, todos os estados. E é o que a gente tem até hoje. Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo. Cada estado tem autonomia. Isso não havia na monarquia. É outro dado que a gente remete a uma ideia de, digamos assim, modernização. A revolta da Armada é para a gente compor aquela ideia, vamos lembrar, a ideia de que esses 2 governos militares, inclusive Floriano Peixoto é chamado de Marechal de Ferro. Essa revolta da Armada, ela está muito ligada à Marinha. É o conflito entre Marinha e Exército. Deodoro, ele renuncia. Floriano, ele consegue terminar o mandato dele. Essa revolta da Armada, ela será estabelecida a partir de um conflito entre Marinha monarquista, Exército republicano e positivista. E o Floriano Peixoto, ele soube administrar muito bem esses revoltosos que partia da Marinha. Tanto é que ele é chamado aqui, ó, eu coloquei só para lembrar para você, Marechal de Ferro. Ele termina assumindo após a renúncia de Deodoro da Fonseca, aquele que proclama a República. Quando a gente vai para esse outro momento aqui, você tem aqui um breve resumo do que a gente já viu. Fazendeiro ligado ao café, coronelismo, que é aquela estrutura de trocar favores por voto. O coronelismo, ele é um movimento exatamente dessa República Velha. Daqui a pouco eu te mostro em detalhe como é que ele funciona. E você tem vários movimentos sociais dentro desse esquema oligárquico. Ou seja, já saiu os 2 militares e agora você vai ter vários presidentes dentro daquele esquema café com leite. E dentro desse esquema café com leite você tem os movimentos sociais. O que é que a gente chama de movimento social? Você tem uma repressão, uma resistência da população. E você tem aí alguns, para a gente lembrar, Guerra de Canudos. Você tem aí a revolta dentro da Marinha, a revolta da Chibata. E você tem uma revolta que é importantíssima, que a gente trabalhou bem de forma presencial, que é a revolta da vacina. Eu vou depois comentar rapidamente um pouco delas ao término da aula. Vamos mudar aqui para a gente perceber o que é que vem à frente. Eu falei para vocês do coronelismo, então veja. O que é que a gente chama de política dos governadores? O primeiro presidente civil da República chama-se Prudente de Moraes. É nele que acontece a Guerra de Canudos no sertão da Bahia, que é aquele beato, Antônio Conselheiro, que vai formar uma comunidade, e essa comunidade, inclusive, vai ser chamada de monarquista. Então, aqui você tem a política dos governadores, que vem logo em sequência com um presidente chamado Campos Salles. Qual é o esquema de Campos Salles? Se permanecer no poder. Através de quê? A política dos governadores, na verdade, é o sustentáculo do coronelismo. Vamos entender o slide aqui. Você vem na base do nosso croquis, do nosso desenho, você tem o coronel. Necessariamente, ele não precisa ser rural. Ele pode dominar voto na área urbana. Um médico pode ser um coronel, dependendo da quantidade de voto que ele consegue ali trabalhar. Você tem aqui uma setinha apontando para os prefeitos, depois você tem governadores e aí chega até o presidente. Ou seja, desde o coronel até o presidente é transferência de voto. O dinheiro vai descendo em apoio com verbas é dinheiro, e aí você tem toda essa estrutura. O que é que significa isso? Que o coronel ele controla os votos daquele curral eleitoral. É o que a gente chama de
clientelismo. É você trocar o voto por favores. E aí você vai ter o vestido de noiva, um pedaço de terra, até uma dentadura, enfim. Aí você põe a sua imaginação. Só um breve resumo. Criada por Campos Salles, em 1898, acabei de comunicar para ti, garantiu os votos para a eleição dos candidatos de São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque aqui é o esquema café com leite. Dois estados poderosos, São Paulo com a cultura do café e Minas pela pecuária, gado e um grande, um colégio eleitoral imenso. Então você tem a alternância do poder. São Paulo, Minas Gerais. Lá na frente a gente vai ver que isso vai se decompor quando acontece a chamada Revolução de 30, por isso que eu demarquei a República Oligárquica, terminando em 1930. Vamos seguir aqui? Tranquilo? Vamos lá. O tenentismo, ele é já um racha dentro desse esquema do café com leite. Por quê? É o exército brasileiro, aquele mesmo que proclamou a República, ele começa a se organizar a partir de jovens tenentes. Os tenentes, eles na verdade são um pouco representantes da classe média. E o exército aí, o tenente é uma patente, são oficiais. E o tenentismo, ele vai bater de frente com esse esquema da fraude eleitoral. E eles vão compor uma ideia que é mais ou menos essa. Nós somos a moralização da política. E você perceba que, vamos fazer o link com o presente. O Exército Brasileiro está presente na nossa política muito forte. O nosso presidente ele é um ex-capitão do Exército Brasileiro. Então, essa ideia de exército cidadão, aquele que participa da política, a gente visualiza aqui, desde lá do comecinho do século XX, a gente percebe que o movimento tenentista ele vai ser um grande movimento. A coluna Prestes, que é o principal, ela vai percorrer quase praticamente o território nacional. Vai passar por vários estados brasileiros, fazendo o quê? A ideia de uma revolução para derrubar esse esquema do café com leite. E eles lá na frente vão apoiar quem? Getúlio Vargas. Ou seja, alguém que não está nessa bandeira, nessa política do café com leite. Eu coloquei uma imagem aqui, só para você visualizar o exército da época. Isso aqui é um pouco da coluna Prestes. O que é a coluna Prestes? Luiz Carlos Prestes, ele é o líder maior dessa coluna. Uns vão partir de São Paulo e outros lá do Paraná. Eles vão se unir, seguir pelo Brasil territorialmente, tentando fazer uma revolução para derrubar do poder essa oligarquia do café com leite. E é o que a gente vai ver agora. Olha só, o que foi a Revolução de 30? Foi um movimento armado, liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Se a gente perceber, se você perceber aqui comigo, Minas Gerais, houve um racha. E aí forma-se uma aliança. E essa aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba formou uma aliança para concorrer com esse esquema do café com leite. Resumindo, São Paulo indica Júlio Prestes, e aí Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba vai indicar Getúlio Vargas. Getúlio é derrotado, se une ao movimento tenentista e acontece a chamada Revolução de 30. É assim que ele chega ao poder. E aí a gente depois, em outras aulas, vai ter oportunidade para que a gente consiga compreender melhor essa passagem da República Oligárquica para Getúlio Vargas. Eu só vou voltar aqui só para aqueles movimentos sociais que eu falei aqui. Você tem aqui Canudos, Sertão da Bahia, só lembrando, você tem aí o livro de Euclides da Cunha e os Sertões, você tem a Revolta da Vacina, Rio de Janeiro, contra a obrigatoriedade da vacina, e você tem a Revolta da Chibata, que acontece dentro da Marinha Brasileira, porque os marinheiros, a maioria sendo negros, eles recebiam muitos castigos dentro da Marinha Mercante, que tradicionalmente era monarquista. E você tem a chamada Guerra de Canudos, que foi esmagada no sertão da Bahia por Prudente de
Moraes. Aí é 1897, logo assim que ele assume. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, esse resumo para preparar você para a nossa prova bimestral. Deixa eu te mostrar aqui como é que a gente vai visualizar a nossa prova. Com muito cuidado, você vai ver que essa aula, quando você assistir essa aula no Google Sala de Aula, tenha cuidado para fazer com que você tente compreender sua aula a partir de uma breve leitura. Usa teu material, você vai responder essas questões, eu vou pontuar de 0 a 10, e você pode também visualizar essas aulas pela plataforma do YouTube. Então você tem aí o Google Sala de Aula, isso vai ser postado no YouTube, e você tem também o meu e-mail. Quem tiver dificuldade para responder essa prova bimestral, você vai fazer o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar agora. Geralmente o e-mail não traz o nosso nome. Por favor, se você for mandar para o meu e-mail, quando você for anexar, você tem que indicar para mim teu nome completo, tua série, porque aí eu vou receber uma enxurrada de e-mails. E às vezes tem aluno que usa o e-mail do pai. Bom, eu não vou ter como adivinhar que aquele é você, obviamente. Então tenha só esse cuidado para que a gente possa gerenciar melhor esse material que você vai enviar para mim, tá bom? Meu e-mail vai ser postado no Google Sala de Aula. Você pode assistir essas aulas e você precisa responder essas questões que será postada lá na plataforma. Combinado? Fica aqui meu beijo para vocês. Fiquem em casa. Tenham esse cuidado, por favor, porque a gente está precisando que vocês fiquem em casa. E a gente está aqui trabalhando para honrar o nosso compromisso. A escola são vocês. E a gente está com muita saudade de vocês. Falou? Beijo grande.